Depois de uma suspensão que o afastou do futebol profissional, Pogba agora atua pelo Mônaco, time da Liga Francesa, e também que está disputando a UEFA Champions League. Agora com 32 anos, aquele jogador que ficou muito conhecido pelos seus golaços, dribles, cortes de cabelo e também pelo seu estilo, retorna para o futebol buscando recuperar seu espaço e quem sabe disputar a Copa de 2026 com a seleção francesa. Mas vamos lá, 2 anos a gente sabe que é muita coisa até para um jogador talentoso e conhecido como Pogba. Então hoje o Lance e eu, MV Ferreira, vamos trazer análise sobre se Pogba é craque ou é só mídia. Bom, mas para dar uma contextualizada melhor, vamos voltar um pouquinho no tempo, lá no ano de 2009, quando o Pogba deixa o Le Havre da França, clube por onde ele se formou como categoria de base, para ir para as categorias de base do Manchester United, o gigante inglês. Por conta de alguns problemas de relacionamento com o Sir Alex Ferguson, o lendário técnico do United, o Pogba ainda muito jovem deixou o United, tendo ficado lá por volta de 2 a 3 anos, e se mudando para a Juventus, a velha senhora de Turim, ali no ano de 2012. Na temporada 2012-2013, o Pogba foi para a Juventus de graça, sem que as velhas senhoras de Turim pagassem nenhuma taxa para o United, porque o seu contrato tinha acabado. Então ele chegou de graça na velha senhora de Turim, no time que era treinado pelo Antônio Conte e que logo depois foi assumido pelo Massimiliano Allegri. Em sua primeira passagem pela Juventus, Pogba disputou 4 temporadas, de 2012 a 2016, tendo vencido o campeonato italiano em 4 vezes seguidas, e tendo vencido 2 Copa Itália, além do vice-campeonato da Champions League de 2015. Logo de cara, Pogba começou a se destacar no futebol mundial por se tratar de um meio-campista que era alto, forte fisicamente, mas que também esbanjava habilidade, tanto por ser ambidestro, que batia com ambas as pernas, mas também tinha um talento para driblar sem igual com a bola no pé. Logo depois da Copa de 2014, quando se tornou a revelação do torneio, Pogba formou um quarteto de meio campo com Claudio Marchisio, Andrea Pirlo e Arturo Vidal no Juventus, em uma campanha que foi histórica para a Juventus, conquistando o tetracampeonato seguido da Itália. E também ao vice-campeonato da Champions League em 2015. Contudo, essa foi a última temporada de Pogba junto com esse quarteto de meio campo. Na temporada seguinte, a 15-16, Pogba assumiu a camisa 10 da Juventus, com a saída de Carlos Tevez, que voltou para o Boca Juniors, e se destacou numa temporada incrível ao lado de Paulo Dybala, conquistando mais um campeonato italiano. Logo depois disso veio o apogeu de sua carreira. Na temporada 2016-2017, Pogba foi contratado pela cifra de 105 milhões de euros, cerca de mais de 327 milhões de reais, voltando para o Manchester United, se tornando na época o jogador mais caro da história do futebol. Contudo, o retorno de Pogba a Manchester não foi como esperado. Apesar da cifra recorde na época e o comando de José Mourinho, o retorno para casa foi marcado por discussões, lesões, afastamentos e muitas polêmicas com o jogador francês. Porém, no ano de 2018, ainda pelo United, Pogba viveu o maior momento de sua carreira, quando foi coroado campeão da Copa do Mundo junto com a seleção francesa na Copa da Rússia. No time comandado por Didier Deschamps, ao lado de jogadores lendários como Kylian Mbappé, Antoine Griezmann e N'Golo Kanté, Pogba chegou ao auge de sua carreira, fazendo uma Copa fantástica e se destacando como um dos melhores jogadores do torneio, fazendo um gol na final contra a Croácia. Bom, contudo, depois da Copa do Mundo, Pogba não se manteve como mesmo. Ele retornou para o United sob o comando de José Mourinho, que depois foi substituído por outros treinadores, como Ole Gunnar Solskjaer e Ralf Rangnick, e ele não conseguiu manter o grande nível que fez no Mundial. No ano de 2022, quando a França iria para a Copa do Catar para brigar pelo seu bicampeonato seguido, Pogba fez de tudo para que pudesse ir para o Mundial. Mas uma lesão e uma cirurgia o impediram de jogar a Copa. E isso tudo foi logo depois de ele ter deixado o United de graça novamente quando o seu contrato se encerrou e retornando para a Juventus. Novamente, de graça, mas com muitas lesões musculares que o impediram de entrar em campo de forma regular. E logo depois disso veio a suspensão por doping que eu falei no começo do vídeo, que o afastou dos gramados por mais de 2 anos. No meio dos esforços de Pogba para conseguir jogar a Copa do Mundo, ele teve tanto uma cirurgia quanto o uso de uma substância que é considerada ilegal pela Corte do Esporte, o que fez com que ele fosse punido por antidoping e tendo sido afastado dos gramados. Contudo, a suspensão total de Pogba era para ter sido de 4 anos, com ele só podendo voltar à atividade em 2027. Só que no ano passado, a Corte do Esporte reverteu a suspensão e reduziu ela para 18 meses, com ele tendo voltado à atividade em março desse ano, mas só sendo contratado por um clube em agosto, quando ele conseguiu recuperar o nível físico e a janela estava aberta, com o Mônaco contratando. Agora, jogando pelo Mônaco e também na sua casa na França, Pogba tem uma corrida contra o relógio para ver se vai conseguir disputar a Copa do Mundo pela França no ano que vem. Didier Deschamps, o treinador da França, já deixou claro que se Pogba estiver apto fisicamente, ele contará com o jogador para a Copa do Mundo, visto que ele é de grande importância e que foi um herói em 2018. Bom, não podemos mentir, Pogba é sim um jogador muito midiático, tanto pelos seus cortes de cabelo, seu modo de se vestir e o seu estilo em campo fazem com que ele seja um dos jogadores mais comentados quando pisa no gramado. Só que isso não anula o fato dele ser um craque, que é o nosso veredito aqui de hoje. Bom, mas por que ele é um craque então? Bom, a resposta para isso é simples. Pogba é sim um craque, por se tratar de um meio-campista que de 1,91 m que consegue jogar em praticamente todas as áreas do meio campo. Não é absurdo nenhum dizer que Pogba é um dos craques da sua geração, ao lado de jogadores como Neymar e Kevin De Bruyne,
Pogba se destacou por muitos anos como um dos maiores armadores de futebol mundial. Sua capacidade física, somada à sua altura de 1,91 m, uma ambidestria sem igual e também a capacidade de conseguir finalizar de fora da área e lançar bolas para seus companheiros, faz com que Pogba se destaque muito como um grande meio-campista. Com mais de 80 gols e 90 assistências na carreira, Pogba se destaca com um número muito elevado de participações geradas para o gol para um jogador que costuma jogar numa faixa mais recuada do campo. Suas qualidades técnicas, somadas à sua irreverência dentro de campo, faz com que Pogba não seja apenas um craque, mas também um símbolo cultural do futebol arte, que é muito destacado aqui no nosso Brasil. Pogba não é apenas um jogador. Pogba é um espelho e uma referência para pequenos jovens que um dia sonham em se destacar no futebol e podem ter o francês como referência. Pogba não é apenas um jogador. Se trata de um espelho e uma referência para jovens que querem se destacar no futebol mundial e que podem ter o francês como exemplo. Bom, esse foi o craque eu somente dessa semana. Se você gostou, deixe seu like e a aba de comentários está aberta para você dar sua opinião, se você concorda com a nossa análise ou não. Mas sempre com respeito, rapaziada. Bom, antes de qualquer coisa, eu não posso esquecer de pedir para você se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, seguir nossas redes sociais e acompanhar o site do Lance para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos esportes.